Bora então, galera, seguimos para mais uma bateria de questão. Vamos com tudo, sem enrolação, professor. Vamos, que tá top, que maravilha essas aulas, senhor, tá me ajudando muito, muito. Ah, tá, é na 31. Vamos lá. Já vamos começar com essa aqui, ó. Vamos lá. As expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas objetivaram o quê? A iniciar o cultivo da cana de açúcar e o imediato do povoamento. Olha aí, cara. Tá certo isso? Não, cara, porque olha só. As primeiras expedições do Brasil foi ver as riquezas que tinha e o poder econômico. Para cultivar o açúcar e o povoamento foi só a partir de 532, de 530, né? Porque vai acontecer a queda do comércio das Índias. Caiu o comércio das Índias, Portugal não tem dinheiro. E onde é que ele vai encontrar a forma de ganhar dinheiro? Aqui no Brasil, produzindo a cana. Anota isso aí, tá? E aí quem é que vai vir para cá trazer? Ele vai fazer o primeiro teste com Martim Afonso de Souza na expedição colonizadora. Aqui o Martim Afonso de Souza vai criar o primeiro engenho de açúcar, que é na ilha de São Vicente. Então anota aí. B. Travar contato com os nossos índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos? Não. C. Transferir para o Brasil os acusados de heresias? Também não. Reconhecer a terra descoberta e salvaguardar a sua posse. Gabarito, letra D, tá? 32. Em 1831, durante o período regencial, em respostas às agitações militares e populares, se criou pelos moderadores o que, galera? Guarda Nacional, Conselho do Estado, Clube da Maioridade, Regência Una de Feijó, Código do Processo Criminal. Então, galera, a 32 é Guarda Nacional, fechou? E é na trina permanente, tá? Trina permanente provisória. Isso, trina provisória, aí depois vem a trina permanente. É na trina provisória ali que se cria a Guarda Nacional. 33, desculpa. Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, pode-se afirmar que, vamos lá, limitou-se ao fornecimento de matérias-primas estratégicas aos aliados e ao auxílio no patrulhamento do Atlântico. Isso foi na Primeira Guerra, tá? B. O ingresso no conflito deu-se a partir de uma aproximação diplomática e comercial com as potências aliadas, especialmente os Estados Unidos, e após o clamor popular decorrente dos repetidos ataques submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. Esse é o gabarito, tá? E, vamos ver lá, vou por lá para aí que eu gostei. A participação da Força Expedicionária Brasileira FEB foi decisiva nos combates travados nas ilhas japonesas no Pacífico. Não. D. Não teve nenhuma influência? Claro que teve. Na crise do Estado Novo, claro que teve, porque quando os praças voltam, Getúlio Vargas cai do poder. Lembra, o senhor já citou isso. E C, foi limitado o papel diplomático. Tá errado. Então, o gabarito da 33, letra B. Fechou? 34. Vamos lá. O Brasil estendeu consideravelmente o seu território. Tá? Século XIV, século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, tá? Ao longo do século XVI, XVII, XVIII, o Brasil estendeu-se consideravelmente o seu território, o que obrigou o estabelecimento de novos tratados de limites entre os reinos ibéricos. Reinos ibéricos, lembra disso. Península Ibérica é o atual Portugal e Espanha, por isso que se diz ibérico. Nesse sentido, podemos afirmar que o Tratado de Madrid deu origem às guerras guaraníticas. Acabou, meu irmão. Tá? Lembra disso, o Tratado de Madrid é onde a colônia de Sacramento fica com a Espanha e os sete povos das missões fica com Portugal. E as guerras guaraníticas é os índios Guarani com o líder Sepete Araju, a frase dele, essa terra tem dono, junto com os padres jesuítas contra Portugal e Espanha. Aí os caras, não tá dando certo esse tratado, vamos fazer um próximo tratado aí. Vamos fazer o Tratado de Alpardo, né? Aí vamos voltar, vamos fazer o Tratado de Santo Ildefonso, depois vamos fazer o Tratado de Badajoz. E assim se vai, tá? Então, vamos lá. O gabarito correto é o Tratado de Madrid deu origem às guerras guaraníticas. B. Ficou estabelecido o Tratado de Santo Ildefonso o princípio de ut possidetis. Não, o princípio de ut possidetis é no Tratado de Madrid por Alexandre Gusmão, fechou?
C. Portugal, pelo Tratado de Badajoz, assumiu o controle sobre o território da Guiana. Não, tá? O Tratado de Badajoz vai voltar o que era o Tratado de Madrid. Colônia de Sacramento para a Espanha e Sete Povos das Missões para Portugal, tá? Beleza? Vamos para a próxima? 35. Em 906, os governadores de São Paulo e Minas Gerais, do Rio de Janeiro, se reuniram e estabeleceram o Convênio de Taubaté, que não é a mesma questão que a gente já corrigiu, tá? Vamos lá, que pode ser considerado o marco inicial da política dos governadores. Olha aí, velho, olha aí, velho. Não, a política dos governadores é criada por Campos Salles, tá? Campos Salles, que vai dar o clientelismo, o coronel, tá? B, defendeu medidas para incrementar a migração europeia? Não. C, resultou na política da ampliação da produção cafeeira. Na ampliação. Não, cuidado, essa questão é um pouco difícil, mas vamos lá. D, que é o gabarito, tá? Estabeleceu a primeira política de valorização do café. É isso. E E caracteriza a função da política do café com leite? Não. Então, gabarito D. 37. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como característica religião católica universal, poder moderador e senado vitalício. Esse é o gabarito, galera. Poder moderador e senado vitalício. Fechou? 37. A formação das nações latino-americanas esteve atrelados às particularidades dos seus processos de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos. O que é a América Espanhola? São países da América, do continente americano, que foram descobertos, povoados, colonizados pela Espanha, que fica na América. Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Colômbia, México, enfim, vários países, né? Então, isso é América Espanhola. Agora, o que é América Portuguesa? A América Portuguesa é os países da América, que ficam no continente americano, que é colonizado, povoado por Portugal, descoberto por Portugal. Então, se a prova fala América Espanhola, está falando da Espanha, nos países vizinhos do Brasil, México e diante. Se ela fala América Portuguesa, é só o Brasil. Vamos lá de novo. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades do seu processo de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos, como por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Venezuela, entendeu? Tudo isso aí se fragmentou, era para ser um império, né? Que nem o Brasil. O Brasil ficou unido, né? Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, tudo não se fragmentou, entendeu? A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade do território brasileiro foi a... Ou seja, presta atenção, qual a alternativa que não manteve a integridade 100% do Brasil? O Brasil perdeu 2 territórios que pertenciam ao território brasileiro. A Cisplatina, que se transformou no Uruguai, o professor falou no vídeo anterior, e a Guiana Francesa. Então vamos lá. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido e Portugal Algarves? Não. B. Incorporação da província da Cisplatina e da Guiana Francesa por Dom João? E aí? Esse é o gabarito. Essas duas se separaram. Vamos ver a C. Ação pacificadora de Caxias no combate de várias revoltas? Não. D. Transferência da corte? Também não. E E. Manutenção do regime? Não. A incorporação da província da Cisplatina e a incorporação da Guiana Francesa. Depois se separaram do Brasil, por isso que o Brasil não é 100% íntegro. Fechou? 38. A Segunda Guerra Mundial, 1939, teve efeitos favoráveis à política de industrialização do Brasil. Com certeza. Nesse período, o fato responsável pelo impulso da indústria brasileira foi vamos ver, desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo? Não. B. O empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil. C. A política dos governadores que estimulou a industrialização, São Paulo e Rio de Janeiro? Também não. D. Política de emissão de dinheiro, encilhamento? Também não. E E. O convênio de Taubaté? Também não. Tá? Ela está falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Perceba que a alternativa A não é... A alternativa A e B tu guarda, tá? Agora vamos para C. A política dos governadores. Não, cara. A política dos governadores é a de 1889 a 1930. A Segunda Guerra Mundial
ela foi de 39 a 45, então nós estamos na era Vargas, não está no contexto da tua pergunta. D, a política da emissão do dinheiro do encilhamento, também não, né? A política do encilhamento, né? Ela vai acontecer na Primeira República, e o convênio do Taubaté a gente resolveu também, é na Primeira República, não é na era Vargas. Então ficamos entre a A e a B, e o gabarito é a letra B, empenho efetivo dos estados de implantação. Pegou a visão? 39. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre a coroa de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinhas entre esses dois países. Estabelecia que os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data da assinatura do tratado, e as terras descobertas depois ficariam com os portugueses. Cara, olha só. Isso aqui é sobre a expansão ultramarítima. Só que cai tratados na tua prova. Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, Tratado de Petrópolis. Enfim, vários tratados. Tá dentro, eles podem te cobrar. Fechou? Expansão marítima portuguesa saiu, mas ficou esses tratados aí. Então vamos ver o que significava, né? O Tratado de Tordesilhas. Vamos para B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por meridiano estabelecido, 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. Acabou. É isso o Tratado de Tordesilhas, tá? 40. Por que aconteceu o Tratado de Tordesilhas? Porque anos antes aconteceu o Tratado da Bula Intercoeteira. E aí, galera, olha só, presta atenção aqui, ó. O Brasil, de fato, ficaria todo para a Espanha mesmo. Ó, aqui, ó, aqui é o Brasil, correto? Ó, esse aqui é o Tratado da Bula Intercoeteira, 150 léguas. Então, se descobrissem o Brasil, tudo isso aqui seria da Espanha. Aí Portugal reivindica e pede o Tratado de Tordesilhas. Aí vem até aqui, ó. Vem daqui, ó. Vem essa metade aqui. Isso aqui tudo do litoral se torna de Portugal daí. Fechou, galera? Por isso que veio o Tratado de Tordesilhas, tá? Tranquilo? E a 40. Em 1798 surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento, vamos lá, pretendia fundar uma universidade e aproveitar as jazidas de ferro? Não, quem pretendia fundar uma universidade era Minas Gerais, tá? B, contava no plano político com elementos adeptos à monarquia? Não, eles queriam uma república. C, defendia o estímulo da produção do couro e do charque. Charque é no Rio Grande do Sul, tá? Não é os principais produtos da Bahia. Errado. D, foi o primeiro movimento rebelde do Brasil a questionar o pacto colonial? Não, foi em Confidência Mineira. E E, defendia a abolição e a abolição da escravatura e o aumento da remuneração dos soldados. Exatamente isso, gabarito letra E. Então ficou aí, galera. Falta uma questãozinha. O professor daqui a pouco bota mais um bloco de videoaulas aí, bota mais uma videoaula aí com 30 questões, 20 questões e supre aquela ali que faltou, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau. Falta uma questão do vídeo anterior lá, daquela do Getúlio Vargas, não desse vídeo, entendeu? Lembra daquele lá que deu pane, né? Deu curto, cara. Porque eu não mudei deu problema de digitação, tá bom? Um abraço, bons estudos, até a próxima videoaula.